E o livro, é o 30º livro, livro número 30, Daniel, o triunfo do reino de Deus. É o livro número 30 pela nossa contagem, na Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai amantíssimo, ainda no Velho Testamento, né? Daniel, o triunfo do reino de Deus, capítulo 1, capítulos 1 a 6, é uma explicação aqui do capítulo 1 a 6, né? No livro de Daniel. No mundo antigo, a religião e a política estavam de tal modo unidas que mudar de religião significava trair a própria identidade nacional e mudar de política significava apostatar da religião. No século II antes de Cristo, no século II antes de Cristo, Antíoco IV quer impor aos judeus, com violência, a sua política junto com a religião e costumes gregos. Os judeus ficam, assim, ameaçados de perder sua identidade religiosa e cultural. Um autor compila várias narrativas, talvez lendárias, como lições destinadas a estimular de modo velado os judeus a resistirem a fim de manterem sua fé, cultura e costumes. O texto nos convida a tomar consciência e a manter nossa identidade sociocultural ameaçada pelas idolatrias que tentam a todo custo deformá-la e até mesmo destruí-la. Daniel, capítulo 1, versículos 1 a 21. Em meio à dominação, alguns judeus são escolhidos para servir ao governo opressor, recebendo funções importantes. A mudança de nome o indica. Como então conservar a fé? Como então conservar a fé, que é o cerne da identidade judaica? As regras alimentares constituíam parte importante das observâncias judaicas, conforme Ezequiel 4, 13 a 14, OS aqui, OS 9.3, Este 4.14, é Esther, né? OS aqui, 9.3. Como é que pode? OS. Guarde só um pouquinho que eu vou ver aqui. São muitos, né? OS. O que é OS? OS é Oséias, rapaz. Oséias. Ainda bem. Então, voltando aqui, né? Daniel, capítulo 1, versículo 21, aqui onde eu falei aqui. Vamos repetir, né? Para ficar direitinho. Daniel, capítulo 1, versículo 1 a 21. Em meio à dominação, alguns judeus são escolhidos para servir ao governo opressor, recebendo funções importantes. A mudança de nome o indica. Como então conservar a fé, que é o cerne da identidade judaica? As regras alimentares constituíam
parte importante das observâncias judaicas, conforme Ezequiel 4, 13, 14, Osias 9, 3, Esté 4, 14, né? Esté 4, 14, Oséias, não é Osias não, Oséias 9, 3, Esté 4, 14, Judite 10, 15, 1 Macabeus 1, 62, 63, 2 Macabeus 6, 18, 31 a 31, o texto mostra que é preservando a própria identidade que o povo poderá conviver com o opressor, sem perder o espírito crítico, a fim de ter força para resistir às imposições com que o opressor tenta desenraizar e alienar os oprimidos. Daniel, vamos ver aqui até Daniel, é o nosso livro número 30 da Bíblia Sagrada, o 30º, né, Daniel, pela nossa contagem, né? Vamos ver aqui, é até grandinho, Daniel. Daniel, capítulo 14, versículos 1 a 42. Os dois trechos mostram que a idolatria é uma insensatez. O primeiro, versículos 1 a 22, salienta que o ídolo é uma coisa sem vida. Talvez haja aqui uma crítica irônica aos sacerdotes judeus que se servem do culto para sustentar a própria ganância. O segundo, versículos 23 a 42, mostra que os seres divinizados são frágeis, como qualquer outro ser, e podem morrer de indigestão. Depositar confiança e temor neles é uma ilusão que, mais cedo ou mais tarde, trará frustrações. O Deus vivo é aquele que dá a vida e nunca abandona os que o amam. Versículo 38. Olha, então, nós concluímos aqui um breve comentário, né, umas explicações do livro de Daniel, o 30º livro, o livro número 30 da Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, na palavra do Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai amantíssimo. Pela nossa contagem, nós já explicamos que a gente, por exemplo, a gente vai contando dois livros como um só. Primeiro Isaías, segundo Isaías, a gente conta como um só, o livro de Isaías. Primeiro Macabeus e segundo Macabeus. Primeiro livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, conta com um só. Então, é por isso que nós chegamos a 30, que é justamente o livro de Daniel, né? Justamente, é o Daniel número 30, pela nossa contagem, assim. Então, nós fizemos assim um breve comentário, uma explicação, né, do livro de Daniel. Geralmente a gente conta lá o início e o fim, né, do livro, porque não pode mudar tudo, que é muito extenso, mas dá uma ideia, dá assim um direcionamento, né? Então, louvado, glorificado, adorado seja o Senhor nosso Deus, Senhor, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, do seu Filho unigênito, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Para os nossos irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Todos que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet, no YouTube. A nossa última contagem mesmo foi 5.040 vídeos, né? Mas tem muito mais já. Então, e também nós com certeza já ultrapassamos
os 700 mil visualizações e mais de 1.190 inscritos no nosso canal, no nosso site, Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Um grande abraço para a nossa diretora-geral, Mona Lisa Varela. Sem ela, nada seria possível. Então, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidade, um grande abraço para todos os nossos irmãos e até os nossos próximos vídeos, nossos próximos encontros, se Deus quiser. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidade, um abraço, amém.